Olá, quinto ano! Vamos continuar, tá? Relembrando os conteúdos da nossa revisão de língua portuguesa para vocês conseguirem finalizá-la hoje, finalmente, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de algumas palavrinhas, tá bom? Que a gente tinha na nossa apostila. Vou seguir conforme que nós estudamos, tá bom? E a ordem da nossa revisão de língua portuguesa. Primeiro, quero falar com vocês sobre o uso das palavrinhas mal com U e mal com L. Nós já estudamos como usar cada uma e quando, mas não custa nada relembrar, né? Vamos lá então. Quando eu tenho mal com U, ele é um adjetivo, tá? E quando eu tenho mal com L, ele é um advérbio. Mas como que eu sei, tia, quando substituir? Tem uma regrinha, tá bem legal e fácil. Eu posso tentar substituir o mal por bom ou bem. Se quando eu for substituir por bom der certo, quer dizer que é mal com U e que ele é um adjetivo. Se eu substituir e der certo com bem, quer dizer que ele é um advérbio e é mal com L. Pra gente entender melhor isso, Tia Lu vai pôr uns exemplos aqui, tá bom? Primeiro, você tem mau gosto, mas eu tenho bom gosto. Então, se eu for trocar o mal, ficaria bom se eu colocasse assim, ó. Você tem bem gosto? Você tem bom gosto. Se eu quero o contrário de bom, mal com U, tá bom? Não tem muito erro. Próxima frase que a Tia Lu colocou como um exemplo. A campanha foi bem sucedida ou mal sucedida? Teria para eu falar a campanha foi bom sucedida? Não. Então a campanha foi bem sucedida. Então eu troco por mal com L, na hora para dizer mal sucedida. Mal com L, eu tô dizendo um advérbio, porque eu estou dando uma classificação para ela, não estou dando uma qualidade, tá bom? Bom, a partir disso, tem algumas frases da revisão que vocês vão substituir, tá? Mal com L ou o mal com U. Vamos falar um pouquinho também sobre o uso das palavrinhas onde e aonde. As duas estão corretas, porém, existe a circunstância certa para serem utilizadas, né? Quando eu for utilizar a palavrinha onde, eu sempre tenho que tentar substituir por em que lugar alguma coisa está. Onde não me dá a ideia de movimento, tá bom? Então, eu posso estar me referindo sempre a algum lugar. Onde está? Onde coloquei? Onde você achou? Para eu saber se é onde ou aonde, eu posso substituir em que lugar. Ou verificar se o verbo tem a ideia de movimento ou não. Já a palavrinha aonde, tá, pessoal? Eu substituo ela para que lugar. Ou seja, ela me dá a ideia de movimento. Aonde você vai? Para que lugar você vai? Vamos olhar as frases de exemplo. Onde estão meus brinquedos? Onde estão, tá? Eu quero saber onde, em que lugar estão os brinquedos. Então, em que lugar estão os brinquedos? Por isso eu uso a palavrinha onde. Agora na frase, ei, aonde você vai? Vai. Ideia de movimento. Se eu tenho ideia de movimento, para que lugar você vai? Então eu uso a palavrinha aonde. Tudo bem, pessoal? A Tia Lu quer lembrar com vocês também, isso já é um pouquinho mais complicado, mas eu acredito que todo mundo vai tirar de letra. O uso das palavrinhas menos e meia. Vamos dar uma olhada aqui no que a Tia Lu trouxe para vocês, tá bom? Se eu for utilizar a palavra menos, eu tenho que lembrar que ela possui uma função de advérbio. Ou seja, menos, nesse caso, é o antônimo contrário de mais. Então, é a mesma coisa que eu dizer, eu tenho mais do que você, eu tenho menos do que você, tá bom? É um advérbio. Já a palavrinha meio, ela pode funcionar tanto como advérbio quanto adjetivo. Vai depender do sentido dela na frase, tá bom, pessoal? Se na frase ela tiver um sentido ao contrário da palavra metade, se eu tô querendo dizer metade, escrevo meio, isso quer dizer que ela é um adjetivo. Se eu vou escrever e o contrário de meio é um pouco, isso é um advérbio, tá bom? Por quê? Metade, né? Meio de metade, eu estou caracterizando. Agora, se eu uso meio como para dizer um pouco, eu tô falando, ó, eu tô meio cansada.
eu tô classificando como eu tô cansada, já sei que eu estou, mas eu tô muito, eu tô um pouco, então eu tô meio cansada. Nesse caso, é um advérbio e não um adjetivo, tá? Vamos de exemplo que é para tudo ficar mais claro. Andei meio preocupado. E aí? Eu tô preocupada, eu andei preocupada, mas eu andei meio. Quer dizer que eu andei um pouco preocupada. Então, nesse caso, é um advérbio, tá bom? Segundo exemplo, comi meia pizza. Chegamos meio-dia. Eu não tô querendo dar a ideia de metade. Então, nesse caso, a palavrinha meio não tem sentido de advérbio, ela tem sentido de um adjetivo, tá? Diferente da palavrinha menos, que sempre vai ser um advérbio, tá bom? Já o meio pode ser tanto advérbio quanto adjetivo. Tudo vai depender da circunstância. Se ele tá, pode trocar, não tem problema. Se tá escrito lá, igual essa frase, pode tentar substituir por um pouco ou por metade, porque daí, ó, eu consigo saber, né? Por exemplo, andei meio preocupado. Ficaria bom se eu colocasse eu andei metade preocupado? Nada a ver. Então eu já sei que isso não é um adjetivo, eu já sei que é um advérbio, tá bom? Não esqueçam então, das duas, meio pode ser adjetivo ou advérbio. Tudo vai depender da palavrinha que ele tá significando, se é metade ou um pouco, tá? Diferente de menos, que menos é o contrário de mais, então sempre vai ser um advérbio. Quero falar um pouquinho com vocês também sobre as locuções adverbiais. Vocês lembram que nós estudamos elas, né? Os advérbios são o quê? São as palavras que indicam circunstância. As locuções adverbiais não são nada menos do que a junção de palavras, tá? Para indicar também uma circunstância, tá bom? De um pronome ou alguma preposição. Vamos dar uma olhada. É a tabelinha que tá aqui, vou deixar também a página, tá aqui em cima da apostila, para vocês consultarem se houver necessidade, tá bom? São as mesmas circunstâncias: tempo, lugar, modo, afirmação, negação e dúvida. Lugar, em vez de ser só a palavrinha lado, né, a direita, esquerda, ao lado, de perto. Isso é uma locução adverbial, porque eu tenho duas palavras para expressar uma circunstância, tá bom? Tempo, à noite, de manhã, tá? Modo, às pressas, em geral. Intensidade, por completo. Então, né, é como se eu estivesse dizendo que eu fiz alguma coisa, fiz muito. Eu fiz por completo, intensidade. Negação, de modo algum, de forma alguma. Isso são locuções adverbiais de negação. Afirmação, com certeza. É quase, né, o mesmo que dizer certamente, mas certamente é uma palavrinha, é um advérbio. Com certeza são duas, é uma locução adverbial. E dúvida, por último, quem sabe? Então, tenho duas palavras que mostram uma única circunstância. Aí a tia Lu deixou um exemplo aqui para para que fique mais claro na mente de vocês. A palavra em cima nós escrevemos separado e a palavra embaixo se escreve junto. As duas são advérbios. Como em cima eu tenho duas palavrinhas, ela é uma locução adverbial de lugar. Agora embaixo é uma única palavra, então eu tenho um advérbio de lugar. Bom, pessoal, a partir disso, quero que vocês respondam, né, as questões que restam da revisão, façam a cópia e na próxima aula eu terei toda a correção da revisão de língua portuguesa. Um beijo, fiquem com Deus.